aqui hoje na Vertex Services. Viemos aqui hoje para fazer um vídeo sobre self-employed para vocês aí, meus amigos motoboy, né? Galera que trabalha por conta própria, não só os motoboy. Então hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto aqui com o Rodolfo. O Rodolfo vai apresentar, ele é o diretor aqui da empresa. Tudo bom, Rodolfo? Tudo bem? Prazer. Obrigado. Prazer aí. Eu é quem agradeço a sua visita. E também gostaria de desejar parabéns para a sua iniciativa Motofilmadores UK. Obrigado. Um canal de bastante sucesso aí. O pessoal continua acessando aí, que tem muita informação importante e relevante para todos vocês aí. É isso aí. Então, Rodolfo, apresenta aí a sua empresa aí para a galera, os seus serviços. Bom, a Vertex Services, Rafael, é uma empresa que ela presta serviços de contabilidade e apoio ao empresário aqui no Reino Unido nos últimos 10 anos. Rapaz, 10 anos, aí sim. Bastante tempo. E, então, esse é o primeiro vídeo, galera, que a gente não está fazendo com o Rodolfo aqui. Como eu falei, a gente vai falar sobre o self-employed, mas eu pretendo voltar aqui mais vezes, falar sobre empresa, né? Muita gente me pergunta como é que é para abrir uma empresa, tá? Sim, isso vai ser assunto para outros vídeos, então. Sim, vamos que vamos. Eu queria te fazer a pergunta, então, para você explicar um pouquinho o que é o self-employed, para a galera que não tem conhecimento. Explica. Bom, veja bem, Rafael, o self-employed ele é o conhecido como autônomo, né? No Brasil, é o equivalente. Ele é praticamente, ele é o empresário por conta própria, né? Ele é conhecido como um trabalhador independente, né? Então, ele não está numa situação na qual ele é um empregado do empregador, então ele trabalha por conta própria. Então, por via de regra, ele trabalha para mais de um cliente, ele emite os próprios recibos, ele tem o próprio equipamento, ele tem o próprio material. Por exemplo, o pedreiro, ele tem a profissão dele, ele é pedreiro, ele é self-employed, trabalha para ele mesmo, né? Se ele não é registrado por nenhuma empresa, então ele entra na área do self-employed. Sim, exatamente. Se você tem duas maneiras de trabalhar no mercado. A primeira é você é empregado do empregador e a segunda você trabalha por conta própria. No caso que você disse do pedreiro, se ele trabalhar por conta própria, prestando serviços para outros clientes, ele é considerado como self-employed. Ah, legal. E no meu caso, que eu sou motoboy, mas eu tenho que estar ali naquela empresa, eu sou contratado, é o primeiro que você falou aí, né? Não, no caso, veja bem, o motoboy, que é o caso das empresas de entrega e logística, eu diria que hoje ainda, entre 90% e 95% dos casos, o courrier ainda é considerado como autônomo, não é? Então ele não é considerado como empregado de um empregador, né? Então, a maioria dos courriers hoje, eles têm que se cadastrar como autônomo para prestar serviço para as grandes empresas de logística que estão no mercado. Legal. E o que precisa para fazer o self-employed? Bom, o cadastro é muito simples, né? Ou o interessado ele vai no contador que vai dar o apoio para ele se registrar, ou ele pode fazer também por conta própria, né? O órgão regulador do governo, né, que o autônomo tem que se registrar é o Registered Revenue Customer, é o HMRC. Né? E aí tem duas maneiras de cadastrar, ou você cadastra online no website do HMRC, ou você liga para eles, para o HMRC e se registra. Né? Mas a gente sempre recomenda o apoio de um contador, que pode facilitar no processo de registro do autônomo aqui no Reino Unido. É porque parece ser simples, mas na prática não é tão simples assim, né? Ou seja, o contador ele já sabe o que ele está fazendo, vai dar o tiro certeiro ali, né? Não, exato, é porque o HMRC vai fazer uma série de perguntas para o autônomo que ele tem que responder. E às vezes uma pergunta mal respondida do HMRC pode criar algum tipo de problema para quem está interessado em se cadastrar como autônomo aqui no Reino Unido. E qual que é os primeiros passos para ser registrado? Tipo, eu cheguei aqui no contador e falei, Rodolfo, quero fazer meu self-employed. Quais são os documentos? Que é preciso para se registrar? Sim, antes de tudo, né, o autônomo ele tem que ter o número do National Insurance. Né? Então, antes de tudo, tira o National Insurance Number e depois que o contribuinte ele tem o National Insurance, a gente prepara esse registro no HMRC. E aí o autônomo vai receber, dentro de 2 meses, o número do UTR dele, que é equivalente ao CPF, vamos chamar assim, no Brasil. Vai? Então, com aquele número do UTR é o registro dele como autônomo. Sim. E aí, todo ano, o autônomo precisa preparar o imposto de renda dele. Né? Você juntar evidências do que está gastando, tudo. Exatamente. O autônomo ele paga uma contribuição que a gente chama de National Insurance Contribution Class 2, que é £2,70 por semana, que serve para acesso a benefício e também contribuição de pensão pública do contribuinte. E se é aquele que é para se aposentar mais futuramente? Exatamente. O National Insurance Class 2 é para aposentadoria pública do contribuinte.
E aí o autônomo precisa preparar o imposto de renda dele, que é o Self-Assessment Tax Return, todo ano. Né? E o ano fiscal começa no dia 6 de abril e termina no dia 5 de abril. Então todo ano ele precisa preparar esse imposto de renda do autônomo, no qual nós vamos declarar qual que é o faturamento, as vendas que o autônomo teve no ano e quais são as despesas do negócio dele para poder calcular os impostos. Ah, entendi. É bom contratar um contador mesmo, hein? Tem mais aqui, eu anotei aqui, galera, para ficar um assunto bacana. Quais são os impostos? Foi o que a gente falou, né? Não, quais são os impostos do self-employed? Os impostos é essa contribuição fixa para a aposentadoria, que é o National Insurance Classe 2, no valor de R$ 2,70 por semana. E aí quando a gente prepara o imposto de renda, a gente vai pegar essas vendas menos as despesas e vai dar um lucro do autônomo, por exemplo, do courrier. Daquele lucro nós vamos calcular dois impostos. Um é o imposto de renda e o outro é o National Insurance Contribution Class 4. Tá? Por via de regra, o imposto de renda, até £11.000 líquido por ano, o contribuinte não paga imposto. Não é? E daquela diferença a gente aplica uma tabela. Né? Então a tabela é mais ou menos assim, é de 0 até £32.000 por ano é 20%, de 32.001 até £150.000 é 40%, né? E o que aí ela começa a aumentar. E o valor maior do que 150 paga 45, então são degraus. Certo. Já o National Insurance Contribution Class 4, até £8.060 por ano não paga imposto, que é o National Insurance Class 4. Certo. E de 8.060 até £43.000 paga 9%. O valor que exceder esse valor paga 2%. Bom, basicamente, para resumir, né, o número de base de cálculo que a gente usa, o percentual é 29% do lucro líquido do autônomo, praticamente. Então aqui, ou seja, se o cara ganha muito, para ele é muito bom, né? A taxa é alta, hein? Exatamente. 40%. O governo aqui ele tem um conceito, né, que ele diz que quanto mais você ganha, mais você paga. Quanto mais você ganha, mais você tem que contribuir. Ele acha que isso que é o justo. Se for ver por um lado, até que é, né? Porque se o cara ganha muito, ele tem condição de pagar mais. Exatamente, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Acho que quem ganha mais tem que pagar um pouco mais para ajudar quem ganha menos. Né? Fazer o quê, né? A vida. Rodolfo, quais são as consequências se você não fizer o self-employed? Se você, por exemplo, falar, não, faça ano que vem, vai levando e não se registra. Quais são as consequências que você pode ter? Sim, bem, a ideia fundamental é que, obviamente, o governo ele acredita que se o autônomo teve uma renda anterior, ele teria que estar regularizando essa renda que ele ganhou e não pagou imposto. Certo. Ele teria que voltar para trás, cadastrar como autônomo numa data anterior e preparar todos os impostos de renda. Lembrando que, por via de regra, também o HMRC ele aceita até 4 anos. Né? Então, assim, a consequência de você não se cadastrar é algumas, por exemplo. A primeira, se hoje é courrier, por exemplo, né? Você tem o seguro da moto e você não é autônomo, você pode ter um problema na hora de dar o claim do insurance. Pode ser com se tiver um acidente, alguma coisa. Exatamente, pode ter um acidente, pode ser que a empresa de seguro fale, peraí, mas você falou para mim que você é autônomo e você não é, não estou pagando. Né? Essa é a primeira. A segunda é que você não tem comprovante de renda alguma no país, quer dizer, você está numa situação que não está regular. Com certeza. Né? Essa é a segunda. A terceira consequência é que se você não pagar agora, você vai ter que pagar no futuro se te pegarem. E se te pegarem, você vai tomar multa. Pode ser maior do que o que você estivesse pagando, né? Exatamente, a multa pode até dobrar. Né? A gente sempre negocia com a HMRC, quando a gente tem as investigações que vem aqui para a Guard Service, que a gente toma conta, a gente sempre negocia para o valor da multa sempre ser mais baixo. Mas por via de regra pode chegar até 100%. E eu acho que a última fundamental é que se você não está como autônomo e não contribui para o National Insurance Contribution Class 2, significa que você não está contribuindo para a sua pensão pública também. Então depois de 65 anos, quando você se aposenta, você não tem direito algum no país. E um último é em relação aos benefícios. Se você é autônomo e está regularizado, você tem acesso aos benefícios públicos do governo. Coisa como Housing Benefit, que é a ajuda da casa. Você tem também Working Tax Credit, que é a ajuda para quem trabalha, não tem renda o suficiente para poder se manter aqui no Reino Unido. Então, você tem muitas vantagens de se regularizar e se cadastrar como autônomo aqui no Reino Unido. É isso que eu ia te perguntar agora, quais são os benefícios, né, que você citou aí. Então se a pessoa está certinho pagando as taxas, né, ele tem uns benefícios, né? Porque ele tá... E as pessoas às vezes pensam assim, vou pagar não, pra que eu vou pagar, né, o self-employed? Vou deixar esse trem pro guarda de spam, mas sim, eu sei. Ele tem uns benefícios, né, se ele pagar o self-employed. Eu acho que por baixo dos panos pode até funcionar a curto prazo, mas a médio e longo prazo o autônomo volta aqui no meu escritório e fala, me arrependo, devia ter pago imposto antes.
Eu acho que os benefícios primeiro, como eu disse anteriormente, né? Se você cadastra como autônomo, você está contribuindo com a sua pensão pública. Você está regular com o país, não é verdade? Você tem acesso a qualquer tipo de benefício com o país, não é? E você tem a tranquilidade de dormir com a cabeça no travesseiro sem a preocupação que o governo vai bater na sua porta no dia de amanhã. É esse aí que é o bom. Então, Rodolfo, nós falamos aqui de consequências e benefícios, e isso é importante para quem tem um visto também aqui? Como é que funciona? Sim, Rafael, para quem tem sim. Para quem tem o visto também é importante, porque afinal de contas, na hora de renovar o visto, o governo quer ter a certeza que o aplicante está economicamente ativo. E o comprovante que ele está economicamente ativo é que ele recebe renda e paga os impostos aqui no Reino Unido. Então esse eu diria que também é um dos benefícios de se cadastrar como autônomo no país. Na hora de renovar o visto, né, tem que estar com os impostos declarados, tem que estar com a renda declarada, os impostos pagos. Quando eu fui aplicar para o meu vídeo, dependendo da minha esposa, o IEA, né? É isso mesmo, o Family Permit lá, a minha esposa tinha que estar registrada. E no caso do self-employed, vamos supor, eu chego com a minha família aqui, aí eu sou self-employed, aí eu vou me registro, faço tudo isso que a gente falando aqui. Exatamente. E para aplicar para o visto para minha esposa, no caso, de boa, tranquilo. Sim, veja bem, nós não somos advogados de imigração, né? A gente trabalha com outros advogados de imigração, né? Com outros consultores de imigração. Eu prefiro não dar o conselho, né? Em relação à imigração. Mas em relação ao aspecto contábil, né? Se o aplicante precisa comprovar renda no país, se ele for funcionário, ele mostra o payslip, folha de pagamento, tranquilo. E self-employed? Se ele for self-employed, a gente tem que mandar praticamente as evidências que o Visa pede, que é comprovante de registro como autônomo, o comprovante que ele pagou o imposto, o imposto de renda também que foi enviado para o governo e o comprovante que ele está pagando na National Insurance Classe 2. Ou seja, o self-employed também pode aplicar para o visto aí para os seus parceiros aí. Exatamente. Rodolfo, qual que é o valor que você cobra para registro e para fazer esse self-employed com você aqui? Sim, para firmadores UK, especialmente para você e seus followers, Rafael, nós gostaríamos de dar uma promoção especial. Praticamente, nós cobramos um registro aqui na Verse Service de 70 pounds. Para os seus followers não vai ter registro. Então nós vamos cadastrar gratuitamente, dar uma consulta também do como é ser autônomo gratuitamente. Obrigado. E o imposto de renda que a gente prepara anualmente, onde a gente cobra 280 pounds no mercado, nós vamos cobrar somente 140 para os seus followers. 50%. 50%, promoção especial para aqueles que te seguem. Então a galera que não é cliente aqui da Verde Service, galera, vocês viram aí, ó, Rodolfo dando um descontão para vocês aí. Consulta e registro de graça. Consulta e registro de graça e o imposto de renda para vocês de 50%. 50% ó. De 280 por 140. 140 pounds, isso aí. Rapaz, aí tá bom. Então, galera, vou deixar todas as informações aqui na descrição desse vídeo aqui. O endereço, o telefone, o e-mail. Vou deixar aqui na tela também. Você pausa o vídeo aí, anota. Entra em contato com o Rodolfo aqui, com a equipe dele. E eu queria deixar mais uma vez um obrigado aí, viu, Rodolfo? Eu que agradeço. Prazer pelas informações. Eu tenho certeza que a galera vai gostar, que eu mesmo, cara, tô tirando muitas dúvidas aqui com o Rodolfo hoje aqui. E é isso aí, você quer falar alguma coisa aí? Não, eu gostaria só de agradecer novamente o convite, parabenizar novamente o canal, é um canal de muito acesso, um canal com muita informação relevante, é muito importante para quem está aqui no Reino Unido e também na Verse, nos últimos quase 10 anos, feliz em ajudar a comunidade brasileira no que for necessário para se regularizar aqui e para quem quer empreender também aqui no Reino Unido, né? Fala com a gente aqui na Verse. Grande abraço a todos aí. Valeu, obrigado. Mais uma vez é nóis que voa.